A paz do Senhor a todos, estamos agradecidos a Deus por estar aqui nesta manhã para nós aprendermos na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos os irmãos, amigos, todos que estão nos acompanhando, pastores, Deus nos dê graça, nos vitória nesse domingo, que nós aqui estaremos juntos louvando a Deus e aprendendo na palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração. E queremos aqui, desde já, pedir aos irmãos que orem pelos irmãos enfermos, que estão nos hospitais ou estão em casa, que estão se recuperando. Também orem pelo pastor Constantino, pela família, que nós estamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Queremos agradecer a todos. Vamos orar, pedir ao Senhor que coloque as suas mãos e nos dê vitória no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nosso Pai que estais nos céus, no nome de Jesus, nós estamos nesta manhã, aqui, Senhor, na Escola Bíblica Dominical, para mais uma vez falarmos, Senhor amados, a Tua palavra. Senhor, fala no coração, que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos ensine nesta manhã, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude e faça, Senhor amado, grandes obras na vida das pessoas que estão conosco, Senhor, que o Senhor possa atingir, falar no coração, Senhor amado, lá na sua mente, esclarecer, Senhor amado, que tudo possa ser feito para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa, recebe-nos na Tua presença, abençoa o Teu povo, olha os irmãos enfermos, Senhor, restaura a saúde, dá vitória, abençoa. Ó Senhor, nos dá um domingo na Tua presença, Pai Santo, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre um título muito propício para o nosso tempo, não é? Os princípios divinos em tempos de crise. E hoje nós estudaremos a lição número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, Deus que nos ajude e nos abençoe no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E nós convidamos para participar conosco nesta manhã os irmãos que congregam na nossa igreja lá no América 2, os irmãos Zilda, irmão Ivanildo, Graciliano e Orlando, que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Eles estarão louvando o nome do Senhor nesta manhã e nós também. Hino 77 da nossa harpa cristã. Guarda o contato. Queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, queres ser alegre como lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato Aleluia. Com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre Graças a tu Deus. caminharás, indo em contato com teu Salvador. Nesse mundo vive muitos a treinar, Meu Deus, os corações transbordam tempestade. aleluia. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Graças a Deus. O contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Graças a Deus. Indo em contato com teu Salvador, queres tu com Deus a comunhão de ter, sua glória aqui sempre. Graças a Deus, Senhor é bom. Guarda o contato. Que o mundo possa Cristo em te ver, guarda
pela senda leve. Aleluia. Tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Graças a Deus. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. Aleluia. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Graças a Deus. Que nós nunca venhamos a perder o contato com o nosso Salvador, né? O Espírito Santo em nós, em contato com Deus o tempo todo. Muito bem. O texto áureo da nossa lição, Zorobabel recomeça a construção do templo, se encontra em Ageu capítulo 2, verso 10 e verso 18. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Pontuando aqui na nossa versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, por isso desde o dia de hoje, né? Desde o dia de hoje, diz o verso 18, quando foram lançados, fundou o templo, né? Agora, na nova versão, foram lançados alicerces, né? Mas claro, aqui na nova versão. Considerem o seguinte, para considerar o que vem os versículos seguintes, o que Deus estava falando com eles, né? Muito bem, a verdade prática diz: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Sempre sob, né? Nós nunca podemos imaginar que nós estamos sobre. Não, nós estamos sob, debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo da vontade de Deus, não é? Sob o poder de Deus. Então a igreja nunca pode perder essa dimensão, não é? O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, é Senhor, e nós somos servos. Então, se nós estamos debaixo da sua potente mão, Deus vai nos dar a vitória, as tarefas, ou seja, tudo aquilo que a igreja necessita fazer, será feito porque o Senhor vai nos abençoar, vai nos dar graça para fazer. Como disse o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, sempre nós estamos sob, debaixo da mão do Senhor. Quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, o Senhor nos dará a vitória. Então, Zorobabel recomeça a construção do templo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2. Depois nós vamos ler Ageu também, capítulo 1, versículo 1, versículo 12. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram: então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo:
Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Pontuando na Nova Almeida, Esdras, no capítulo 5, verso 2, começaram a reconstruir a casa de Deus. Lembrando que, finalizando o capítulo 4, ele diz que a obra do Senhor ficou parada, né? Esdras está falando para nós que a obra ficou parada até no tempo de Dario, não é? É ali mais ou menos 15 ou mais anos que ficaram paradas as obras, né? E aqui em Ageu, no capítulo 1, no versículo 12, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor. Quando está falando de remanescente, por causa do povo que veio, na verdade, ali do exílio e estava com eles, né? 15 anos depois que eles começaram a reconstrução, possivelmente até alguns já poderiam ter falecido. Zacarias capítulo 4, versos 6 a 10, diz assim: e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra, com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois este se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Pontuando aqui, Zacarias, do capítulo 4, verso 6, não por força nem por poder, né? Nem por violência, nem por poder, está aqui na nova versão. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, no verso 7, né? Porque ele colocará a pedra de arremate do templo. Isso é muito importante, porque quando nós construímos, e nós já participamos, graças a Deus, de várias construções da casa do Senhor, é uma alegria quando você lança o que a gente chama de pedra fundamental, não é? Logicamente que é simbólico no nosso caso, porque nosso alicerce, a nossa forma de fazer o alicerce é diferente daquela época. Então a gente lança uma pedra fundamental dizendo, olha, glória a Deus, o terreno o Senhor nos deu e agora nós queremos orar a Deus para que o Senhor nos dê a casa, né? Dê o templo para nós adorarmos o seu nome. Graças a Deus, já nos meus 40 anos de cristão, pude participar de algumas vezes dessa cerimônia. E o glorioso, então, além de você pôr a pedra fundamental, ou seja, começar ali depois os alicerces, é colocar a pedra de arremate. Por isso que aqui está falando a pedra de remate do templo, né? Seria a última pedra lá em cima, né? Porque ele colocará a pedra de remate do templo. Quer dizer, Zorobabel, que era o líder ali político, né? O líder que era o governador daquela época, não é? Dado que ele estava debaixo do governo da Pérsia, ele era o governador dali de Judá, ele sendo o governador, ele colocou os alicerces e também ia colocar a pedra de remate, ou seja, a pedra que termina, né? Isso é muito importante, né? E no verso 9 também ele diz, lançar os alicerces do templo e as mãos dele vão terminar a construção. Olha que promessa gloriosa que o Senhor faz aqui a Zorobabel, depois de 15 ou mais anos que ficaram paradas as obras, né? Começou o alicerce, mas você mesmo vai terminar agora a obra, né? Porque quem despreza, quem despreza o dia dos humildes começos, este ficará alegre ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deus estava feliz, alegre por ver e deixar o povo agora reconstruir o templo, né? O templo que estava parado agora ia ser reconstruído para a glória
do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa introdução, a Bíblia diz sempre que 2 é melhor do que 1. E Deus levanta 2, em vez de 1, ele levanta 2 profetas para poder fazer agora, animar o povo que estava ali numa letargia, parado, por causa de 15 ou mais anos parado ali. É necessário agora acender o fogo, né? Acender aquela vontade, aquela disposição, sabendo que Deus estaria com eles. Então Deus levanta Ageu, levanta também Zacarias para animar o povo, para reiniciar as obras, né? Depois de 15 anos ou mais. Eles usam esses 2 profetas para, vamos gente, vamos começar tudo de novo, agora vamos terminar. Começamos o alicerce, agora vamos acabar, né? Então, na versão Almeida Revista Corrigida, você vai encontrar Jesua, né? Em algum versículo lá, mas é o mesmo que Josué, né? E Josué, então Zorobabel e Josué, e todo o remanescente do povo que estava ali, ouviram a voz do profeta. Deus levanta Ageu ali para falar com eles, olha, vamos fazer. E o povo temeu, porque é importante a gente ter temor de Deus, não é ter medo não, é temor, respeito, ouvi-lo, né? Por isso que sempre a Bíblia nos avisa que para a gente ouvir a palavra do Senhor, né? Quem tem ouvidos, ouça, ou seja, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Eles temeram, porque Deus levanta ali Ageu e fala. E também Zacarias, ou seja, 2 profetas dizendo, olha, você começou, você vai acabar, vamos embora, vamos fazer, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Então é importante, nós sabemos que o Espírito Santo está conosco, nos animando. Gente, o isolamento vai acabar. Gente, tudo que parou vai recomeçar. Gente, olha, Deus vai nos dar a vitória. É o Espírito Santo inspirando, fortalecendo, falando conosco que nós vamos terminar e vamos continuar a obra do Senhor. Aquilo que começou vai acabar no nome do Senhor Jesus. Então é importante esta medida que Deus faz, usando 2 profetas para avisar o povo. Lembrando os irmãos que naquela época o Espírito Santo não trabalhava como hoje. Hoje você é morada do Espírito Santo. Naquela época os profetas recebiam a inspiração do Espírito Santo, o mesmo Espírito, não é? O mesmo Espírito, que ele é eterno, mas não ficava por todo o tempo com o povo. Então era necessário Deus levantar homens, profetas, para falar a sua palavra e animar o povo, para que eles pudessem continuar a obra, né? Então Deus levantou 2 profetas, como diz aqui no nosso primeiro tópico, né? Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Então, só para a gente retomar um pouquinho da aula passada, falando aqui quando Flávio Joséfo nos dá essa informação preciosa no seu livro, né, no seu 11º livro, e no capítulo 2 e 3, quando ele fala para nós que Cambises, ou Cambeses II, pela história, vai dizendo para nós aqui, a mesma pessoa, que ele proibiu a construção do templo, né? Lembrando que Dário morreu numa batalha, Dário recebe a carta, né, segundo o que diz para nós Joséfo, mas ele ignora aquela carta. Ele está em batalha, ou quem sabe ele disse, já falei que tem que fazer, por que estão pedindo para parar? Não, já mandei fazer. E ele simplesmente continua a batalha, só que ele morre na batalha. Cambises ali entra no seu lugar, né, entra ali para agora governar, e ele, quando recebe a carta agora, ele recebe uma outra carta daqueles que ali eram responsáveis pela região, não é? Onde estava inserido Judá, e falando, olha, eles estão reconstruindo o templo, eles são rebeldes, eles não vão pagar os impostos, eles vão proibir todo mundo de pagar, e fez toda aquela propaganda contra o povo de Israel, e ele simplesmente manda parar a obra. Então, por que Deus permitiu parar a obra? Não sabemos, né? Tem coisa que não está revelada. Deus permitiu que parasse a obra, não é? Deus permitiu e pronto. E ficou, né? 15 anos ou mais parado a obra aí. Mas,
como diz a própria palavra do Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. Nós estamos debaixo do tempo, lembrando, né, que nós estamos no Cronos, o tempo medível, né? Ele é medido por dias, horas, segundos, minutos, anos, né? Nós temos um tempo, nós estamos no tempo. Deus está no Kairos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é eterno, ou seja, o tempo de Deus. Tempo eterno, que não tem início e não tem fim. Mas para nós tudo tem tempo, né? Tem um tempo para isso, um tempo para aquilo, né? E a Bíblia fala que tem tempo de chorar, mas tem tempo de se alegrar também. Então os dois profetas são levantados pelo Senhor, chegou a hora, chegou o momento para falar para eles, olha, vamos gente, vamos levantar, vamos fazer, vamos recomeçar, vamos colocar a mão na massa, vamos pegar as pedras, vamos levantar a casa do Senhor. Então, Deus toma Zacarias e Ageu para falar com os líderes. Primeiramente, Deus fala com os líderes, por quê? Porque os líderes lideram, né? Faz parte, né? Zorobabel era o governador, Josué o sumo sacerdote e todo o povo. Então, Deus fala com os três, né, grupos, né? Com aquele que é responsável por fazer a governança, né? Era o líder político ali, o governador. Agora Josué, que era o líder religioso, sumo sacerdote, e a todo o povo. Gente, vamos fazer a obra de Deus. Vamos levantar o templo. Vamos fazer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Deus levanta os dois profetas para que eles pudessem colocar agora o povo em marcha. Aquecer o coração de cada um deles, aquecer a vida deles, para que eles pudessem tomar ânimo. Porque quando a pessoa fica desanimada, ela precisa ser alimentada e precisa ser ali colocada, né, Deus trabalhar na vida dela, para que ela possa agora realmente animar-se a fazer a obra do Senhor, né? Então, para Zorobabel, que era o governador, ele fala, quem que é o grande monte? Ou seja, qual é a grande dificuldade para recomeçar isso? É aqueles que governam? É o governo da Pérsia? Deixa que eu tomo conta. Aleluia! Deixa que eu vou cuidar. Eu cuido, não é? Pode deixar. Vai ser, para você, vai ser uma planície. Ou seja, não tem mais monte. Ou seja, a dificuldade vai ser removida. Vai ser tudo feito aí. E você vai terminar a obra, Zorobabel. Você é responsável, começou os alicerces e você vai terminar. Josué, que estava ali com a sua vida contaminada, o Senhor agora limpa ele, faz, perdoa, porque todo aquele que trabalha na obra do Senhor, nós temos problemas e dificuldades, mas quando oramos, nos arrependemos diante do Senhor, o Senhor perdoa e dá força, dá ânimo para nós continuarmos a batalha, né? E todo o povo, porque o povo também estava ali, assim, né, trabalhando em outras coisas, fazendo as suas coisas, e tinham deixado de lado a casa do Senhor, né? Tinham ali, todo mundo estava fazendo outras coisas naquela época, e agora o povo é chamado à responsabilidade também de executar a obra, e Deus trouxe eles aqui, os dois profetas, para justamente pegar desde o governo, né, o governo político, o governo religioso e todo o povo, para que a obra do Senhor fosse feita. Glória a Deus. E qual o resultado da mensagem? O resultado é início, é quebrar a monotonia, quebrar aquele marasmo, quebrar aquela parada. Agora é a hora de começar. Vamos começar, né? Esdras, quando ele coloca, ele diz, ó, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Começaram. E foram embora, e começaram. Daqui a pouco eles são ali gerenciados por alguém. Lembra que ele é governador de Judá, né? Ele não é governador de toda aquela área. E Tatenai era o governador de toda a região, né? De toda a região. Pensando assim, como no Brasil, né? Você tem a região sudeste, você tem a região nordeste, você tem uma região. E aquela região tinha um responsável. Quem era o responsável? Tatenai,
né? Ele era responsável aí. Ele era governador do Eufrates para cá. Olha a responsabilidade que tinha ele. E ele falava com cada governador, vamos dizer assim, daquela menor região. No caso, ele vai falar com ali, mas peraí, opa, quem deu ordem para você reconstruir esse templo e restaurar esta morada? Quem que deu ordem? Olha que interessante, porque ele está, mas peraí, não estou entendendo, o que está acontecendo? Ele quer entender porque ele é alguém que se reporta ao rei da Pérsia. Ele precisa saber o que está acontecendo na sua região. E quando ele fica sabendo, ele fala ali. Olha que interessante. E ele pergunta assim, ó, e perguntaram mais, e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Ou seja, eu quero saber quem é o responsável pela obra. Eu quero saber quem é responsável ou quem deu ordem para que isso fosse começado de novo, para que vocês reconstruíssem. Quem deu ordem? Aí o verso 5 vai nos dar para nós essa maravilha. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, diferentemente da outra vez, que quando já veio a carta e forçosamente, ali pela força, eles foram obrigados a parar a construção, por Cambises ali, agora Tatenai ali sente, né? A Bíblia diz que, porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos, ou seja, sobre os líderes. Ancião aqui significa sobre os líderes, não é a pessoa idosa, não. Sobre os líderes, né, que estavam ali, e ele vem e fala assim, olha, mais ou menos assim, vamos falar nas nossas palavras, né? Vamos falar assim, olha, ok, entendi, começaram uma obra, então deixa eu reportar quem eu tenho direito, vou falar com o rei Dario e depois a gente volta a conversar. Aleluia! Mudou, porque Deus estava no negócio, Deus estava inflamando, Deus estava animando ali o povo a reconstruir o templo. Então Deus move, quando Deus deseja fazer, ele faz. A sua palavra nunca volta vazia, bendito seja o nome do Senhor. Então agora, o profeta, quer dizer, qual o resultado? O resultado é que a mensagem chegou tão forte, tão maravilhosa, tão convicta que eles receberam aquilo, que eles começaram a reconstruir o templo sem a autoridade máxima ter falado para eles, né? Muito bem. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção, diz o nosso tópico 3, né? Então, olha que interessante, eles levam, Tatenai leva para Dario ali aquela mensagem, olha, voltaram a construir. O que nós vamos fazer? O que o nosso rei manda fazer? O que o senhor manda fazer? Então a resposta veio, Tatenai, governador, e agora você. A resposta que veio de Dario, né? Você pode ler o texto todo, mas em Esdras 6, 6 e 7 vai dizer, e agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Aleluia! Não interrompam interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Então, no verso 13, então Tatenai, governador da região desse lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dário havia decretado. Oh, glória! Mudou a coisa! Aleluia! E veio do lado alto lá o grande governador persa, Dário, ele diz o seguinte, olha, fica longe da obra, não precisa estar lá, deixa ali que o governador dos judeus, ou seja, Zorobabel, deixa ele fazer, não se importe com isso, deixa fazer. Ali,
quando Ciro tinha mandado fazer, eu estou mandando a mesma coisa. E quero dizer mais uma coisa para vocês. Vocês, todo o dinheiro dessa região, não precisa mandar para os cofres aqui da Pérsia. Leve para lá, para que eles possam fazer a obra e terminar a obra. Glória a Deus! Veio os recursos também. Então, Esdras, no capítulo 6, o 14 e o 16, eles iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Reconstruíram o templo. Aleluia! Terminaram, aleluia, segundo a ordem do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dário. Não é? Quando vem esse decreto, desde Ciro, pararam por aqueles 15 anos por causa de Cambises, retomam agora com Dário. E termina, bendito seja o nome do Senhor, terminaram a construção desse templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, o sacerdote, os levitas, o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Era hora de celebrar, era hora de dar glória, era hora de glorificar a Deus, porque terminaram o templo, bendito seja o nome do Senhor. Festa, maravilha, alegria, mais ou menos, ou aproximadamente 4 meses e 4 anos e alguns meses, né, do 2º ano do rei Dário, que começou, né, Dario, no 2º ano até o 6º ano, terminou a obra. Que coisa maravilhosa! Saiu do alicerce, aleluia! Olha o tamanho da construção, amados. 4 anos construindo ininterruptamente, todo o tempo, todo dia, construindo, exceto, logicamente, os sábados. Eles construíam, irmãos amados, com alegria, demorou 4 anos ou mais, e poucos meses a mais, para poder fazer a obra, para os irmãos verem a importância, o tamanho e a dificuldade de fazer a obra dessa envergadura, com aquelas pedras, com a madeira, com tudo que os recursos vieram, e eles puderam fazer no santo e poderoso nome do Senhor. Senhor nosso Deus. Então nós devemos, irmão, confiar no Senhor, confiar nele, porque ele sim pode todas as coisas. Tudo é dele, o ouro é dele, a prata é dele, o mundo é dele, as coisas são dele, tudo é dele. Nós só administramos, nós só somos mordomos. Então que Deus nos ajude, irmão, a terminar os templos, terminar a nossa sede, terminar tudo que temos para terminar, para o nome dele ser glorificado cada dia mais, porque ele merece toda a honra e toda a glória. E os recursos virão, porque o Senhor é o Todo-Poderoso que nos dá a vitória. Então, começou, reiniciou, inaugurou, fez festa, celebrou, fez um monte de sacrifícios, agradecendo a Deus pelo grande milagre que o Senhor fez através dele, nos 4 anos que eles trabalharam para reconstrução do templo ali em Jerusalém. Glória seja dada ao nome do Senhor. No item 2 da nossa lição, ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. No Antigo Testamento é o nosso ponto 1, né? Então Deus se manifesta através dos seus profetas. O Velho Testamento está ali repleto de exemplos que Deus operou grandes milagres através de homens comuns, né? Não são super-homens, são homens comuns, cheios do Espírito Santo. Os homens são comuns. Quem não é comum é o Espírito que vem sobre ele e faz uma grande maravilha, uma grande obra. Então Moisés foi chamado pelo Senhor, é interessante, aos 80 anos de idade, 40 ele passou ali no Egito, não é? Vivia no Egito, ele ficou ali 40 anos, praticamente todo esse tempo no palácio, logicamente que antes, até ser desmamado, estava com sua mãe, e ele agora fica todo esse período lá, sai de lá, vai ali agora e fica 40 anos ali no deserto, cuidando de ovelhas. Com 80 anos, Deus chama ele para fazer a obra
de tirar o povo ali de Israel, o povo judeu que estava no Egito. E quando eles estão saindo, depois da morte dos primogênitos, eles chegam e Deus é que leva eles até um local num beco sem saída, na verdade. Deus leva eles num lugar que não tinha volta. Para voltar, tinha que voltar pelo mesmo caminho. Só que pelo mesmo caminho, agora, vem o exército de Faraó, com 600 carros. Era um exército poderosíssimo, né? Um exército que ia trucidá-los ali naquela situação, porque eles não tinham por onde sair, né? Não tinham para onde ir. O mar na frente e atrás estava chegando o exército. Só que Deus é Deus. E Deus ia ser glorificado ali em Faraó, para a glória do seu próprio nome. Então o exército veio. E o que aconteceu? A nuvem que estava dirigindo, que estava com ele, vai para trás de Israel. E o que é interessante, irmãos, que por isso que Deus é Deus, né? Aleluia. Para o israelita era luz. Ela iluminava, ela foi para trás, mas não deixou de dar luz para eles. Ela iluminava o seu acampamento. Havia uma iluminação ali, havia claridade perfeita por Deus. E para os egípcios era escuridão. Ou seja, eles não conseguiam caminhar, tinham que esperar. Tinham que esperar, não podiam. E nesse momento Deus ali fala para Moisés, ele estende a mão sobre o mar, e, irmãos amados, e o mar começa a se abrir, né? Toda hora tem alguém procurando, dizendo, não, isso é impossível. Não, é impossível mesmo. É impossível. Mas o nosso Deus é Deus do impossível. Porque a Bíblia diz que nada é impossível ao Senhor. Aos olhos humanos, parece uma coisa, uma fantasia. Aos olhos humanos parece que uma coisa jamais poderia acontecer. Ou eles querem falar que seria que não seria o Mar Vermelho, que seria um outro lugar, e que existem ali o fenômeno, e o fenômeno acontece e tudo mais, né? Uma certa vez eu estou vendo uma reportagem, e aí vai o cientista, vai procurando, tal. Chega no final, ele mesmo fala uma coisa. É interessante, porque no livro do Êxodo vai falar que o exército de Faraó morre afogado. Então, se acontecesse um evento igual nós estamos falando, eles não morreriam afogados, eles iam passar normalmente, né, assim como o povo de Israel passou. Por quê? Porque é isso que aconteceu. Deus, irmãos amados, além de abrir o mar, ele seca o chão. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o milagre, né? Seca o chão e eles passam a pé enxuto. Não passam em um lugar tudo lameado. Estavam com carroças, provavelmente, levando os idosos, levando criança, levando alimento, levando animais. Tinham tanta coisa que eles estavam levando. E agora? Se a pessoa se entala tudo lá, se começa ali, ficar todo mundo ali preso na lama, porque o fundo do mar é lamacento, não é? Todos os sedimentos vão caindo para o fundo do mar, não é? Então, veja bem, Deus seca tudo, e eles passam, atravessam, e quando o exército vem, Faraó não entra não, viu, irmãos? Só o exército que entra. O exército entra lá, o que acontece é que o exército ali morre, na verdade, porque Deus fecha agora, manda Moisés. Ou seja, a importância das manifestações sobrenaturais que Deus fez no Antigo Testamento através dos seus profetas, homens chamados para fazerem a obra de Deus, né? E segundo a história, eles falam que Ramsés II deveria ser o faraó da época de Moisés, né? E acharam uma tumba lá, se não me falha a memória, no Vale dos Reis, no Egito, quando Ramsés II está levando o seu filho primogênito, né? Está escrito na tumba lá, não se fala o motivo, mas ele está carregando e enterrando o seu filho primogênito ali naquela tumba. Muito bem. Outro caso que aconteceu, um fato maravilhoso, sobrenatural, é com Elias, quando ali com a luta que ele teve, ele, na verdade, não ele, mas o desafio que foi feito para os profetas de Baal e de Acera, que a gente sempre esquece desses, né? 450 de Baal, 400 de Acera, pedindo para que se manifestasse, não houve manifestação nenhuma.
e quando ele fala, bom, agora chega, restaurou o altar, o povo restaurou com ele vai lá, coloca a lenha, coloca ali a oferta, manda colocar água, que é para dizer, olha, o Deus que eu sirvo é Deus do impossível. É Deus que pode todas as coisas. Nós nunca podemos esquecer isso. Ele pode todas as coisas. Bendito seja o nome dele para sempre. E aí, quando ele ora, Deus derrama fogo do céu e consome tudo. Ou seja, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. No ponto 2, ele vai falar manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Não é? Então, a igreja agora está vivendo uma vida abundante, ela está vivendo uma outra fase. Agora, como disse Joel, que o Espírito do Senhor é derramado sobre todos. Começando ali no Pentecostes, não é? Começando no Pentecostes, ali quando o Senhor Jesus ficou 40 dias com ele, né? E falou para eles esperarem, depois da festa da Páscoa, 50 dias, era feito a comemoração da festa do Pentecostes. Então, na festa de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, assentados ali, e ali o Espírito Santo se manifestou, batizando-os no Espírito Santo, e eles começaram a falar línguas estranhas, as manifestações começaram ali a acontecer, e começaram a falar em línguas dos outros povos, e os povos se achegaram ali, ouviram aquele barulho, quase 120 pessoas falando, e ali ouviram e falaram, peraí, nós estamos ouvindo na nossa própria língua, como é que são tudo galileu, ou seja, são todos aqui da região, como é que eles sabem a nossa língua? Aleluia! Eles já começaram a zombar, Pedro se levanta, faz ali uma pregação, explica para eles, e ali são salvos quase 3.000 almas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Manifestação de Deus no Novo Testamento, bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor veio com o Espírito agora para dar os dons espirituais. Então, diferente do profeta do Velho Testamento, agora o dom de profecia também é dado ao povo que serve ao Senhor Jesus Cristo. Vários dons, Paulo vai nos explicar isso ali em Coríntios 12, os vários dons que são dados para o povo do Senhor. Curas, maravilhas, vida eterna, tudo isso, vida abundante para a igreja. Então, o Espírito, como disse Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Sempre o Espírito Santo quer que tenha proveito, tenha fruto, né? Para que tenha coisa gloriosa, bendito seja o nome do Senhor. Então, a manifestação do Espírito é concedida para isso, visando um fim proveitoso, visando que tenha fruto, que tenha alegria. Paulo também fala na segunda carta a Timóteo, dizendo para ele assim, verso 1 e 6, por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Paulo, quando orou para ele, o Senhor deu o dom para ele. Quem dá dom é o Espírito Santo, não é Paulo, não é pastor, não é ninguém. Quem dá dom é o Espírito Santo. Agora, a oração com a imposição de mãos é uma doutrina do Novo Testamento, onde se ora, se impõe as mãos sobre obreiros, onde se ora e se impõe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, quem cura é o Espírito Santo, quem cura é o Senhor, não somos nós, mas há uma manifestação, ou seja, devemos colocar as mãos, ou seja, a autoridade que Deus dá ao pastor, ao obreiro, dá ao ministro, para que ore e seja feita a glória do nome do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado, e a bênção do Senhor é colocada, não é? A unção que nós fazemos com óleo, unção apenas para enfermos, né? Unção não é para qualquer coisa, né? Unção é para aquele que está enfermo. E ali é orado e Deus faz o milagre no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora que não estão podendo ter contato, né? Podemos orar e Deus opera de qualquer forma, de qualquer distância, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, Paulo também, escrevendo na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 1, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, né? Por causa da importância do dom.
Paulo valoriza o dom de profetizar. Por quê? Porque se nós falamos em línguas estranhas, nós edificamos a nós mesmos. Paulo nos ensina isso. A língua estranha, ela edifica aquele que fala. Para quem está ouvindo, ela não traz edificação. Por quê? Porque é estranha. A não ser que haja uma manifestação de Deus por outro dom chamado interpretação de línguas, né? Se há o dom de interpretação, aí sim. Então, alguém pode falar em língua estranha e aí alguém interpretar. Aí, quando há interpretação, a interpretação atinge a todos aqueles lá que estão ouvindo. Por quê? Porque agora ela é entendível, é clara ao nosso entendimento. Então, Paulo fala, quando eu oro em línguas estranhas, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, nós não conseguimos saber o que estamos falando. Nós só sentimos a manifestação do Espírito Santo. Por isso que uma pregação pode ter alguém falar em língua, pode, mas não pode ser só em línguas estranhas, porque ela fica inócua. Os outros que vão ouvir não vão ser atingidos pela palavra, a não ser que haja a interpretação de línguas. Então, a profecia, ou o dom de profecia, também é isso. Ele vem para trazer coisas, Deus vem falar, manifestar a sua vontade, revelar mistérios, falar através da sua palavra. O profeta, a palavra de Deus é a profecia. Então, o profeta, quando fala lá de profecia, ele fala dos dons ministeriais. Deus deu um para apóstolos, profetas, não é? Evangelistas, mestres e doutores. Então, quando Deus trabalha isso no ministério, a profecia vem através da palavra, o esclarecimento, o entendimento da Bíblia, aquilo que o Senhor quer ensinar, baseado na sua santa e poderosa palavra. Então, procure, principalmente, dizia Paulo, o dom de profetizar. Muito bem. O profeta, no item 3, ele diz o ministério do profeta à luz da Bíblia. O 3.1 vai falar o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Então nós vamos falar do conceito do ofício. O que é isso, na verdade? O que fazia o profeta do Antigo Testamento? Nós já falamos alguma coisa, mas vamos aprofundar um pouquinho. O conceito, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador, que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava falar por toda a nação israelita e também até mesmo para nações estranhas, como está aqui para nós. Ele tinha um papel diferente. Ele tinha um papel de mediador, né? Uma certa feita foram o profeta Eliseu dizer, olha, aqui as águas são ruins. A água aqui não dá fruto porque a água é ruim. A fonte que nós temos aqui é ruim. E chamaram o profeta. E o profeta vai lá, pede para alguém lá tangir um instrumento, a harpa, ele vai ali tanger. Agora também o profeta pede uma salva, ou seja, pede uma bandeja, pede sal. Olha que coisa, né? Pede sal, que também nunca foi usada, e agora põe ali o sal, derrama sobre as águas e diz, olha, assim diz o Senhor, agora a água é potável, agora a água está sarada. E o sal sarou, né? Então o que o sal sarou? Não, foi o poder de Deus que transformou aquela fonte de uma fonte de água ruim, uma fonte amarga, de uma fonte que não tinha águas boas, numa água cristalina, uma água saudável, porque a água ela faz tudo, né? Nós sem água morremos. Então, Deus usava ele como um mediador. As pessoas iam ao profeta. Eles iam conversar com o profeta para poder entender aquilo que deveria ser feito, né? Então, ele era mediador. Jeremias capítulo 1 e 5 vai falar que antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Você vê que não está falando só a nação de Israel. As nações. Lembrando que foi o profeta Jeremias que disse a Ciro, e foi escrito, né? Então, olha só, que haveria ali
que ele ia ser usado por Deus. Então, o que era, fazia, que o ofício, qual que era? É através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação de Deus, para que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos, advertências divinas. Símbolos e visões também Deus usava a eles para que pudessem falar, né? No primeiro momento, eles exerciam um importante papel de conselheiro do Palácio Real. Quando se queria, ali também tinha, Davi tinha, né, conselheiro, porque falava, explicava, ele ia consultar o profeta para poder fazer, guerrear, subir, não subir à guerra, o que vamos fazer, como vamos fazer. Ele estava como mediador ali, né? Depois eles começaram a ser perseguidos, né? Então, diz o Senhor aqui em Isaías 58, 9 e 10. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Só que tem uma agravante aqui. Tem aqui uma coisa chamada, uma palavrinha muito pequenininha. Se, ou seja, é condicional. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá. E nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz do meio-dia. Então, tem condicionantes. Deus sempre fala, o homem tem condicionantes. Por isso que o homem é dotado de livre arbítrio. Se você fizer assim, aí o resultado é esse, não é? Uma ação gera uma reação. Se nós formos ver continuidade dos grandes profetas, não vamos falar de todos, obviamente, mas na dispensação do Antigo Testamento, nós vamos ver aqui um profeta chamado Elias, que Deus fala, fica 3 anos e meio, vai ficar 3 anos e meio sem chover, ele vai para ali para um ribeiro, Deus o provê de água com o ribeiro e também manda carne todo dia, ele está ali, está vivendo ali, não é? Uma vida solitária, uma vida isolada, mas agora o Senhor fala para ele, olha, vai agora para ali aquela terra de Sidom ali, você vai encontrar uma mulher para poder prover o seu sustento. E quando ele encontra uma viúva que está quase morrendo de fome. É assim mesmo, não? Deus traz a solução de lugares que a gente jamais poderia imaginar, né? Então, quando ela fala do problema, ela fala, olha, estou pegando os últimos gravetos, vou fazer a última comida, e depois fazer o quê? Vamos morrer de fome, eu e meu filho vamos morrer de fome. Aí ele fala assim, não, faz um pãozinho pequeno para mim, né? E a tradicional é falar um bolo, faz um pãozinho ali para mim pequeno, mas vou dizer uma coisa para você, a farinha da panela não vai acabar e o azeite do jarro também não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, até, olha, condicionante de novo. Cuidado com isso, não é que ela ficou o resto da vida com a farinha e o azeite ali não, está escrito até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, há uma condicionante. Quando voltar tudo ao normal, ou seja, vai acontecer, né? Ou seja, o homem precisa trabalhar, o homem precisa se esforçar, o homem precisa ir atrás do seu trabalho, atrás de recursos, o homem tem que trabalhar. Por isso, nossos irmãos, nós precisamos orar para que Deus abra as portas de emprego no nosso Brasil. Somos mais de, talvez, uns 15 milhões de desempregados. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Então, ali, um grande profeta, e foi ali ficar, não sabemos quanto tempo ele ficou, mas sempre tinha ali o alimento. Isso uma mulher viúva de Sarepta. Agora, depois, ali um outro profeta encontra, o profeta Eliseu, uma mulher rica. Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Tanto pobre quanto rico, para ele é tudo igual, porque as coisas são dele. Aquela mulher rica viu que eles passavam por ali, constrói um lugar para eles, aquela maravilha, e ali em 2 Reis 4, 16, 17, o profeta diz para ela assim, olha, por esse tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. A mulher era provavelmente, pelo que dá a entender o texto, que se entende, ela era estéril, né? Porque uma mulher judia, ela tinha o maior desejo de ter filhos, né? De prosperar a família, de ter uma família com filhos, né?
muito importante. E ela falou, Senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. Você está tão assim, olha, é uma mensagem tão feliz, tão alegre, mas não, por favor, como se dissesse, não fala coisa para me agradar. O profeta não está falando coisa para agradar ela, o profeta está falando a palavra de Deus. A mulher engravidou e no ano seguinte deu à luz um filho. Aleluia! Grandes milagres, né? E Samuel, lá em 2 Samuel, vai falar, nós estávamos falando que o rei era aconselhado, e ali agora vem ali Natã para falar com Davi. Davi, olha, falou uma parábola para ele, contou a parábola, disse para ele, olha, o homem tinha só uma ovelha. E o outro recebeu visita, matou a ovelha do outro. Ele falou, mas é inconcebível uma coisa dessa. Davi ficou nervoso, ficou bravo, né? Ficou ali a sua revolta, ou seja, por isso que a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Ficou irado ali, mas não é possível que alguém fale, ele vai ter que restituir, vai ter que fazer, porque ele queria fazer justiça. E aí o profeta disse, não, esse homem é você. Você tirou a mulher daquele que não devia, você mandou ele para lá, para a batalha, você colocou ele em perigo e ele morreu, eu te livrei de Saul. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, a espada jamais se afastará da sua casa. Olha o que ele fez, o reflexo que deu. Né? Ele teve uma família aí destruída, teve tanto problema, a família de Davi não é exemplo para ninguém. Não é? Então ali nós vemos o que agora ele diz assim, pequei contra o Senhor. Ele fala, ou seja, ele tinha o coração voltado a Deus. Né? Ele pecava, não ficava escondendo o pecado. Ele estava agora inerte ali. Ele parecia que tinha esquecido, ele tinha resolvido o problema administrativamente. Ele administrou o problema. Ele fez ali o problema e falou, tá tudo certo. Eu consegui tirar o homem da frente, ele morreu, então ela é viúva. Como ela é viúva, vou casar com ela, vou pegar ela como minha mulher, mas pensando que ninguém tinha visto. E logicamente que um monte de gente do palácio já sabia também. Ele não conseguiu fazer isso sozinho. Seus irmãos querem lembrar, ele pergunta para alguém do palácio, diz, quem é aquela mulher lá? E ela respondeu para ele, aquela ali é a mulher de Urias. Então ele não foi inocente. Não era uma mulher que estava livre, não. Era uma mulher casada. Então ele teve a oportunidade de ver e ir embora, teve a oportunidade quando perguntou e falaram que era uma mulher casada, mesmo assim ele pecou. Então, estava escondido o pecado, mas o profeta traz à luz. Esse é o trabalho do profeta. Trouxe à luz o pecado dele, mas ele se arrependeu. Só que as consequências ficaram. Então esse é o trabalho do Velho Testamento dos profetas. No Novo Testamento, o conceito, ele muda um pouco. Não é? Porque é diferente. Agora, o profeta no Novo Testamento, ele é um instrumento de Deus que fala sobre o impulso direto do Espírito Santo. E qual é a sua motivação? Qual é o motivo? Qual é o seu principal motivo? É a vida espiritual, é a pureza da igreja. Então a mensagem ela tem que vir clara. Sempre a profecia, irmãos, ela não pode ser embolada. A profecia não pode ser atrapalhada. A profecia tem que ser clara. Ela tem que ser uma mensagem clara. Né? Não tenha medo de profeta. Se o profeta está falando no nome do Senhor, será cumprido e será. A Bíblia até fala para nós, no Novo Testamento, julgar as profecias. Né? Vamos julgar. O que está sendo falado? Por isso que ela tem que ser clara. Não pode ser uma coisa confusa. O Espírito Santo conhece todas as línguas, amados. O Espírito Santo não fala erro. O Espírito Santo ele não se engana. Ele é claro, sua mensagem é clara e é assim que deve ser a profecia no Novo Testamento. Né? Ele tem que ter, ali foram o quê? Levantados pelo Espírito Santo, revestidos pelo poder, para trazer essa mensagem ao povo de Deus. Né? Então o Senhor, quando fala através de Pedro, ele fala assim, acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, Atos 2,17, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, né? Toda a humanidade, que não carne, como diz lá na versão tradicional. Toda a humanidade, ou seja, todas as pessoas, é mais claro a versão. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão.
Ou seja, o Espírito proporciona isso. Profecia clara, profecia audível, profecia que esclarece, não é uma coisa, não é um enigma, né? Não é um enigma para você definir, não, é uma clareza, né? Por quê? Porque ele deve, qual a função do profeta? Proclamava e interpretava cheio do Espírito Santo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que ser clara, tem que ser cristalina, tem que ir abrindo, né? É como se nós fôssemos cavando e sempre mais profundo, porque sempre tem mais. Porque o Senhor sempre tem mais, né? Para quê? Para ademoestar, para exortar, para animar, para consolar, para edificar. Esse é o trabalho da palavra profética. Deus usando o profeta, né, para trazer uma palavra que ademoeste, ou seja, exorte, ou seja, anime, console, edifique, né? Como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. É esse o trabalho da profecia, né? Então, a língua estranha, ela edifica a pessoa própria. A profecia é para edificar a igreja, a todos, assim como a interpretação de línguas, né? Quando o intérprete também, porque aí se fala na língua estranha e o intérprete traz na língua nossa, no português, e nós vamos entender o que Deus quer falar. Aí, às vezes, Deus fala para um evento que vai acontecer, né? Ele era o vidente, ou seja, predizia o futuro. Era o dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo, a frieza espiritual entre o povo de Deus. Então, a profecia ela vem para fazer isso, ela vem desmascarar o pecado, né? Nós temos que mostrar o que é pecado e que continua sendo pecado, né? Aquilo que Deus quer fazer. Então, às vezes Deus dava um vislumbre do que ia acontecer no futuro. Atos capítulo 11, versos 27 e 28, diz, naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para a Antioquia, e apresentando um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então, ou seja, quando ali Lucas está escrevendo o livro de Atos, ele já fala da profecia e já fala que ela se cumpriu, né? Ou seja, passou todo naquele tempo lá. No momento que ele estava escrevendo, já tinha passado aquele problema. Ou seja, Deus avisando, vai haver uma grande fome, não é? Então pode ser sim que Deus vai falar do futuro, vai falar, né, de que vai acontecer alguma coisa, te fala, certo? Às vezes, não é essa o primordial. Lembrando que ele não é mediador mais, né? O profeta não é mediador. O profeta do Novo Testamento, aquele que recebe o dom de profecia, ele não é mediador, né? Não é mediador como era no Antigo Testamento. Então, deve ser o que? Sempre a demonstrar, exaltar, animar, consolar, através da palavra. A profecia traz clareza, o profeta recebe essa clareza de entender a palavra de Deus e esclarecer ao povo e exortar, animar aí. Te falar, olha, cuidado, o pecado ainda continua sendo pecado. Não importa se estamos no ano 2000, não importa se estamos em isolamento, o pecado continua sendo pecado, né? Cuidado, nós não ficarmos frios. Então a ideia do profeta é trazer sempre assim inspiração, ânimo. Irmãos, vamos para frente, que o Senhor vai nos dar vitória no nome do Senhor Jesus. Então, profeta no Novo Testamento, ele recebe o dom de profecia e tem que ajudar o povo a não ficar frio, né? A um povo que sabe que Deus vai cobrar, a um povo que sabe que Deus vai nos dar a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque agora, no nosso tempo, nós estamos no tempo que tem um só mediador, como disse Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é? Também, quando Pedro está falando em Atos 4, 11 e 12, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio
a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, cuidado, né? Cuidado com essa coisa de profecia de cozinha, né? Muito cuidado. Então, o irmão, nosso pastor Eurico Bergstein, vem nos alertar aí também o seguinte: não devemos ir consultar, que é assim que eles faziam no Velho Testamento, consultar o profeta. Vamos consultar o profeta. Devemos subir ou não devemos subir? Vamos lutar ou não vamos lutar? O que devemos fazer? Não é? Tá lembrado que o profeta Eliseu, ele recebia ali, eles queriam atacar ali Israel, e ele falava assim, não, vão para o outro lado, vão para o outro lado. Ou seja, Deus ia direcionando o povo dele através do profeta, o mediador. Agora, no nosso tempo, não. Nenhuma pessoa que tem o dom de profecia. Então, se você vai casar, você tem que orar a Deus. Você tem que ver, você tem que falar com seus pais, ouça os seus pais, né? Ouça o pastor da igreja, ouça os conselhos daqueles que estão perto de você. Cuidado, você vai casar, você tem que analisar, você tem que orar, tem que escolher. Escolher aonde? Dentro do povo de Deus. Não pode usar julgo desigual. Mas ele é lindo, é maravilhoso, tal, só não é crente. Não, se ele não é crente, ele não faz parte da família que você deve buscar o seu marido, sua esposa. Então, cuidado com isso. A Bíblia já nos ensina. Para nós não termos julgo desigual, temos que ir na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Se possível, na mesma denominação. Se possível, não que... né? A igreja, ela não é só nossa igreja, Assembleia de Deus, né? Por que, se possível? Porque a sua igreja, ela tem os seus costumes, a sua forma, como está o povo, como você serve, né? Você já aprendeu todo esse tempo, então, se possível, sim. Mas não precisa ser só aqui em Valinhos, pode ser em qualquer lugar do nosso país, de fora, porque tem a mesma linha, né? A mesma linha que vai facilitar. Agora, se você for na igreja do Senhor, que é a igreja ampla, a igreja que é grande, que tem várias denominações que servem o nome do Senhor Jesus, logicamente você já tem que saber que você vai ter que tomar uma posição mais para frente, porque ou você vai com ela ou ele para a denominação dela, ou ela vem para a sua denominação. Não dá para ficar servindo ao Senhor, um numa igreja, outro na outra igreja. Isso não faz o menor sentido. Então, ore a Deus, vai buscar a Deus, vai falar com Deus, ouça seus pais. Não é para ir atrás de profeta por aí, né? Do que tem dom de profecia para ver isso. Ah, se você vai viajar, mesma coisa. Ore a Deus, seja cuidadoso, não é? Se você vai viajar de carro, revise o seu carro, cuide lá, olha os pneus, olha tudo que você pode ver para você se garantir. E ore a Deus e faça a sua viagem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um mediador. Quem é? Jesus. 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 Nunca podemos isso. Ah, também vai comprar a sua casa? Ore a Deus. Seja cuidadoso, seja cauteloso. Faça as contas. Veja se você pode pagar. Cuidado para não ser exagerado. Porque você pode fazer um financiamento tão alto que vai ficar no seu limite ali. Depois, qualquer coisa que der, qualquer mudança de cenário, você pode ter problema. Então, você tem que se orar a Deus, ser cuidadoso, procurar irmãos que entendem de finanças, se aconselhar, né, olhar. Não precisa ir atrás de quem tem dom de profecia, né? Porque o mediador agora é o Senhor Jesus. Então, ore a Deus, faça as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai te dar vitória, sempre analisando, sempre orando, sempre sendo cuidadoso, e Deus vai te dar a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, uma inesperada operação sobrenatural de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Então, uma inesperada. Eles estavam há 15 anos ou mais esperando, porque tinham sido proibidos de construir, na permissão de Deus. Foram proibidos e parou tudo. Colocaram o alicerce, quem sabe os judeus passavam por ali, olhavam o alicerce, choravam. Quem sabe iam ali orar, olhavam o alicerce, oravam. Meu Deus, mas estão parados, está aí a construção. Porque tem sempre gente orando, irmão. Sempre gente orando, né?
Sempre gente orando. Elias achava que estava sozinho, o Senhor falou, olha, tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Então, cuidado, você não está sozinho, tem gente orando com você. Tem gente orando com a sua família, tem gente compartilhando da sua dor, tem gente que está orando por você porque você está enfermo, tem gente que está orando por você porque você está frágil, tem gente orando por você. E Deus, através da oração intercessória, vai trabalhar na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Mas chegou o tempo, aleluia, chegou o tempo da alegria, porque Deus operou de uma forma sobrenatural. Ele operou ali, eles começaram a reconstrução, pois foi referendado ali por Dario, pode fazer e ninguém incomode vocês. Olha o recurso, manda o recurso para lá, para que eles possam fazer. Fizeram quase 4 anos trabalhando ali, incansavelmente, ali, ou 4 ou mais de uns meses, logicamente que não de sábado, que sábado era o dia de descansar, né? De se alegrar de ver o progresso, até que chegou o momento de construir, terminar tudo e o nome do Senhor foi glorificado. Então, Deus age de forma sobrenatural, através da igreja, através dos dons espirituais, através do seu Espírito, ele age poderosamente no meio da sua igreja. Então, fique em paz, glorifique o Senhor, isolado onde você estiver, Deus vai te dar a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não está, Ele não está isolado. Deus não está circunscrito a templo. Deus não está preocupado com o templo. Ele está preocupado com você, que é o templo do Espírito Santo. A casa que nós adoramos está lá. Ela está lá no mesmo lugar. Deus não está lá, porque Deus não habita em lugar feito por mãos de homem. Deus está com você. Aonde você estiver, no seu isolamento, na sua casa, na sua dificuldade, na sua enfermidade, em tudo que você está passando, Deus está com você. E Ele age sobrenaturalmente para poder operar milagres na sua vida. Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele gosta de morar em você. O templo é um lugar para nós nos aconchegarmos, para nós glorificarmos a Deus junto, prestarmos o culto de adoração juntos. É ótimo, é maravilhoso, e nós não vemos hora para isso. Mas Deus não está lá, não. Ele está junto com você mesmo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Concluímos essa lição. Zorobabel recomeça a construção do templo. E eu aguardo os irmãos no próximo domingo. Deus abençoe a todos vocês que vieram, compartilharam, estiveram conosco, né? Falaram aí, se manifestaram. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, e orando ao Senhor, nós vamos encerrar no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um domingo, Senhor, na Escola Bíblica Dominical. Pai amado, que a tua palavra seja fecunda em cada coração. O teu Espírito Santo, Senhor, coloque alegria, força, reanime, fortaleça a cada um daqueles que estiveram conosco, que nos ouvem, que nos veem, Pai. No nome do Senhor Jesus, opera o grande milagre na vida deles, Senhor, porque o Senhor agiu de forma sobrenatural sobre o povo de Israel. Age sobre a tua igreja, Senhor. Age sobre a tua igreja no Brasil. Faz um grande milagre para a glória do teu nome, Pai. Fica conosco. Dá um domingo abençoado no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Bom final de semana. Deus ajude a todos. Fique na paz do Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.